Boa noite, meus queridos, como estão? Tô aqui conforme combinado. Sejam muito bem-vindos para quem tá aparecendo aqui pela primeira vez. Eu sou Pamela Magalhães, sou psicóloga, sou terapeuta de casal e família, tenho um foco de trabalho principalmente em relacionamentos e a minha intenção desse dia a dia aqui de postagens de vídeos, de textos, é sempre me aproximar um pouco mais de você, é sempre tentar ajudar com alguma palavra, com alguma colocação que ilumine o teu caminho, que seja aquela pecinha que falta para você conseguir montar o teu quebra-cabeça. Gostaria de, antes de mais nada, que vocês me dissessem se vocês me escutam bem, se estão me escutando bem e se vocês estão me vendo bem, é muito importante. Então, por favor, muito bem-vindos! Sandra querida, tem uma pessoa aqui, A9645, minha primeira vez, beijos. Eriquinha do Fã Clube, linda. Que legal, Aparecida, é isso? Catarina, Tamires, novata Tamires, seja muito bem-vinda. Rosângela, cadê a Paulinha que não apareceu? Pri, meu pai, papi, pai, me dá uma moral aqui, hein? Me assiste. Lindos. Que delícia. Isa, bem-vindos. Ó o Zé Lúcio aí, parceiro. Muito bom. Bom, então pelo visto vocês estão me escutando bem. Eu tô bem, Nayara. Tô bem feliz. Hoje é um dia bem especial. Eu tô aqui. Para você que tá chegando agora, para você que já esteve ontem, eu tô dando continuidade à Semana de Fertilidade. Isso foi uma proposta muito legal do lançamento da campanha Gravidez na Minha Hora. Depois, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, eu vou até tirar os comentários aqui. Ah, o Gabriel maravilhoso, maquiador, beijo, meu amor. Eu vou desativar os comentários só para que a gente consiga focar um pouco mais e que vocês tenham esse conteúdo inteirinho, tá? Mas continuamos aqui conectados. Vamos lá, minha gente. Eu tô aqui com essa Semana da Fertilidade, muito feliz com o lançamento da campanha Gravidez na Minha Hora. Então, o nome já é bem sugestivo, né? Entra aí, @Gravidez na Minha Hora no Instagram, entra no Facebook, Gravidez na Minha Hora, no site também, gravideznamiahora.com.br. Obviamente com oferecimento da Ferrin Farmacêutica. Então, eu tô muito contente de estar aqui como porta-voz e trazer o conteúdo emocional sobre uma temática tão importante, que é essa história da gravidez, da fertilidade da mulher, do ciclo reprodutivo, de quando é o momento, de quando não é. E hoje a gente vai fazer essa segunda live. Se você quiser acompanhar a primeira live que eu falei sobre os tabus da fertilidade, tá no meu IGTV, tá bom? Tá tanto no meu aqui, logo mais vou colocar no YouTube para vocês acompanharem toda a sequência. Hoje eu vou falar sobre o poder de escolha. O poder de escolha. A escolha de ser mãe. Você se sente com esse poder? Não. Às vezes você não tem muita certeza. É sobre esse tema que eu vou falar. Para falar desse tema, eu pensei em 3 pilares que eu organizei aqui para você ver se faz sentido. O primeiro é sobre se toda mulher nasceu para ser mãe. Esse é o primeiro que eu vou falar. Depois eu vou transitar por qual é o melhor momento para viver a maternidade. E o terceiro, e se eu quiser deixar essa maternidade para mais tarde? Como que eu devo fazer? Então a ideia é a gente tentar falar o máximo desse momento, dessa questão, dessa dúvida, das inseguranças, das perguntas que muitas vezes assombram as mulheres e quais são as possibilidades que elas podem buscar, que nós podemos buscar, né? Porque eu me sinto totalmente assim, eu visto muito a carapuça dessas lives, eu acho que essas lives, não, na verdade foi uma coincidência, viu, gente? Quando o Gravidez na Minha Hora me convidou para estar aqui falando com vocês, foi uma coincidência. Porque eu sou uma mulher, se você não viu a live de ontem, eu sou uma mulher que já passei dos meus 35 anos e eu fiz o congelamento de óvulos, né? Quando eu tava lá, comecei a fazer o congelamento de óvulos, pensando nessa ideia, com 33 anos. Então, esse tema super me cabe, esse tema super combina com aquilo que eu sinto. E quando a gente pensa sobre toda mulher nasceu para ser mãe, me vem na cabeça a cultura que nós vivemos,
como que é a nossa família, né? É tão interessante quando a gente pensa sobre o ciclo da fertilidade que eu comentei ontem, né? Da menstruação, da sexualidade, da maternidade, da menopausa. Tem uma indução absurda social, né? A gente tá ali no jantar da família, a gente tá em casa mesmo no dia a dia e naturalmente vem uma cobrança ou muitas vezes tem uma cobrança mais acirrada ou até mais assim escondidinha, né? Mais velada, mais acontece. E é tão curioso como quantos de nós não ficamos presos na satisfação dos nossos pais e nós esquecemos de nos escutar. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo assim, então, eu não quero e pronto, acabou. Eu tô dizendo o espaço para você poder entender por que eu quero ser mãe, né? Eu quero ser mãe, eu nasci para ser mãe. Essa história de nascer para ser mãe é uma frase curiosa, porque eu acho que a mulher, ela tem essa potência, né, reprodutiva, ela tem ali a menstruação dela, ela pode sofrer aí algumas adversidades, algumas intercorrências, alguns fatores genéticos que a impossibilite, né, de gestar, mas eu nunca acho que ela não possa ser mãe, né? Eu acho que a possibilidade de ser mãe, ela sempre vai existir, desde que você esteja aqui bem ligada com esse desejo. Mas para a gente pensar em ser mãe, para a gente pensar se a gente deseja, se a gente não deseja, vamos nos dar conta aqui, vamos nos situar no mundo, né? Nós estamos num mundo em que essa cobrança é imensa. Essa cobrança acontece socialmente, com os amigos, com a família e, obviamente, isso acaba existindo em nós mesmos. Por que nos cobramos a entregar, né? A gente tem uma cobrança gigante em fazer entregas. Então parece que a gente precisa mostrar para os outros que a gente tem alguém, a gente precisa mostrar para os outros que a gente está trabalhando. Eu fico pensando em alguns temas tabus, a gente falou de menstruação, me veio também o desemprego, né? O sujeito, quando fica desempregado, ele tem vergonha de comentar sobre o assunto, não pode falar, é um assunto velado. Ou então quando repete de ano. Ou então quando ainda não tem onde morar, ainda tá morando com os pais, fica um pouco constrangido de contar, né? E isso acontece também quando ainda não se relaciona, isso acontece também quando não tem filhos, quando todo mundo ali na mesa tem, quando todo mundo da família tem, quando todo mundo dos irmãos também tiveram. Eu tava atendendo um caso outro dia e foi muito curioso. Ela dizia assim pra mim, nossa, e talvez ela esteja até me assistindo aqui, o meu irmão, ele disse no grupo da família que tinha uma novidade pra contar. Eu falei, nossa, que legal, e aí? Então, e aí eu fiquei meio apreensiva, fiquei com medo dele falar que ele ia casar. Eu falei, medo? Ela falou assim, não que eu não deseje o melhor pro meu irmão, mas Pamela é o meu irmão mais novo. Como que ele vai casar antes de mim? E deu risada. Mas naquela risada também eu senti naquela risada também uma sensação de que, meu Deus, eu vou ficar para trás, meu Deus, eu não vou ser valorizada pelos meus pais, meu Deus, eu não vou ser percebida. Então, muito da nossa busca do checklist, muito da nossa busca de entregar, muito da nossa busca de mostrar, olha, eu fiz, olha, eu tô namorando, olha, eu entrei na faculdade, olha, eu tenho um emprego, olha, eu tenho um apartamento, olha, eu tenho isso, eu consegui e tal, muitas vezes é mais para os outros do que para nós. É para que nós nos sintamos quitados com as pessoas. Que doideira, né? Se a gente traz para pensar isso, propriamente dito, não faz muito sentido. Mas é como se a gente tivesse uma espécie de alívio de ninguém fazer perguntas que por alguma razão se encontrem aqui com as nossas vulnerabilidades. Eu costumo dizer que quando um determinado assunto é colocado em pauta pela família, pelos amigos e você se sente constrangido, isso diz muito mais sobre você do que sobre os outros, né? E por isso que eu quero conversar com você sobre a possibilidade de você ficar mais bem resolvida com essa questão. Quando você pensar, será que eu não nasci para ser mãe? Você nasceu para ser feliz. Pode ter certeza, você nasceu para ser feliz. Talvez você entenda na sua vida que a maternidade não caiba. Talvez você entenda na sua vida que a maternidade cabe agora, que a maternidade tem que acontecer e que você ama, que faz muito sentido para você. Isso não te faz melhor, pior. A pessoa que não escolhe pela maternidade não quer dizer que ela não goste de criança. Talvez naquele momento não caiba. Talvez ela tenha um trauma, talvez ela ainda tenha histórias mal resolvidas,
Talvez ela não tenha um parceiro que ela entenda que favoreça um cenário estável para ela viver. Talvez ela não tenha aqui dentro do coração ainda aquele sentimento de autoconfiança o suficiente para poder trazer um serzinho no mundo e acreditar que ela vai conseguir respaldá-lo. Pode ser que não seja para agora, mas pode ser mais para frente, e aí também entra a história, né? Por isso que eu tô aqui, inclusive, né, com gravidez na meia hora, a possibilidade da gente pensar no congelamento de óvulos, que eu vou contar um pouquinho mais para frente, sem contar que amanhã tem a live com o Dr. Rodrigo Rosa, que a gente vai falar bastante sobre isso, as especificidades disso, né? Mas é tão curioso, você já parou para pensar que mãe que você tem internalizada aqui dentro? Mesmo você que tem filhos, você que não tem, você que acha que não quer, você que acha que quer e você que tem. Que acho que isso vai te ajudar também a repensar um pouco como você se porta diante do teu filho. Que mãe que você tem aqui dentro de si? Que mãe que você teve na tua vida? Como foi essa mãe com você? Essa mãe estava presente? Essa mãe te atendia? Essa mãe te via? Essa mãe te via? Eu não acho que a mãe que nós tivemos vai determinar a mãe que seremos. Mas eu acho que a mãe que nós tivemos, ela influencia e muito sobre como nós percebemos as nossas potencialidades e os modelos que temos aqui dentro. Se nós tivermos, por exemplo, uma mãe bastante negligente, uma mãe narcisista, uma mãe bastante desorganizada, uma mãe imatura, né, uma mãe com algum transtorno de humor, de personalidade, por exemplo, é bem possível que quando nós pensemos na maternidade, isso pode parecer algo sombrio, que nos remeta um sentimento de muita insegurança, um medo danado de ser assim, um medo danado de reproduzir esse papel. Ou então a gente pode também ter aquele sentimento de reparação, né? Então eu preciso fazer tudo o que a minha mãe não fez, né? Isso vale também quando eu tive um pai negligente, isso vale também quando eu tive um pai ausente, quando eu sofri alienação parental, quando de repente eu tive uma relação conturbada com meu pai. Pode ser que quando eu pense na maternidade, quando eu pense na paternidade até com meu parceiro, isso ainda não tenha muita clareza. Quantas pessoas elas se cobram em viver a maternidade pelo fato de que não, a gente já tá junto faz tempo, ou então olha a idade que eu tenho, mas ela não para pensar no momento que ela vive. O que faz sentido para ela? Cabe uma criança ali? Eu acho que nós estamos numa sociedade, né, num mundo tão de aparências, né? Pode parecer um absurdo, mas se você parar para pensar bem, não é. Não faltam pessoas que estão mais preocupadas em terem os filhos para postarem nas redes sociais e para estarem ali quitados com as exigências sociais e então se sentirem aceitos, pertencentes e cada vez mais interessantes e cada vez mais coesos, né, com todos esse checklist, mas que não tem disponibilidade afetiva. Quantas não são as crianças que estão sendo criadas, por exemplo, pelos avós completamente? Não é que a avó quebra um galinho o tempo inteiro com a avó, ou, por exemplo, com a babá. Eu já atendi casos, inclusive, gente, veja que loucura, né? Que a criança, ela entendia que a babá era a mãe dela. Ela via a babá como a mãe. E a mãe frustrada, porque como não? Eu sou a mãe, sou eu que pago as contas, sou eu que põe comida em casa. Só que a criança lá, com 4 anos... O que importa para ela? Amor. Importa ser vista, importa ser percebida, importa ser validada. A criança quer ser olhada. Não adianta a criança estar usando as roupas mais lindas, as roupas do momento, né? Ela tá fazendo aquelas fotos maravilhosas ali, já tem até Instagram, né? Já tem até perfil no Instagram. Essa criança, ela quer ser acolhida, ela quer ser confortada, ela quer ser vista, ela quer que a mãe brinque, não para tirar uma foto linda para postar, mas ela quer que a mãe brinque com ela, para ela. A criança está se formando, a criança está se desenvolvendo, a criança está nesse momento, eu falo que é uma página empírica, a criança é uma esponjinha.
Então, quando a gente pensa em viver a maternidade, é fundamental que a gente pense qual é a disponibilidade que eu tenho com essa criança. A gente fala tanto, falo tanto aqui de relacionamento com vocês, eu falo tanto sobre a responsabilidade afetiva que nós temos que ter com os nossos pares e as responsabilidades afetivas que nós temos que ter quando nós desejamos viver a maternidade. Ou se você é um casal, quando vocês resolvem viver essa paternidade. Tem casais que estão se engalfinhando, tem casais que estão se matando. Gente, eu não tô falando de briguinha normal, discussão, tá? Que faz parte, né? Não estamos falando aqui de nada utópico. Mas eu tô falando de casais que estão em crise, sucessivas traições e brigas e mais brigas. E eles estão mais preocupados com a idade da mulher e que tem que ter filho agora, porque, meu Deus, eu tenho 32 anos, não, vou passar, preciso ter agora. E aí coloca uma criança no mundo com qual estrutura? E o emocional dessa criança como fica? E o amparo? Nessas horas que é muito importante você pensar sobre o planejamento da gravidez, nessas horas que faz muito sentido também pensar no congelamento dos óvulos. Como seria se eu pudesse programar essa gravidez, se eu entendesse que não, eu gosto muito do meu parceiro, mas a gente tá num estresse absurdo agora, tá muito complicado, tá instável, eu tô numa data aí que eu sei que os meus óvulos, eles estão cada vez mais escassos, porque como eu disse pra vocês, a gente nasce com milhões de óvulos, conforme os anos vão passando, esses óvulos eles vão diminuindo, não tem reposição de óvulo, entende? Então assim, a gente vai perdendo o óvulo de tempos e tempos. Então, claro, se você vai conversar amanhã com o Dr. Rodrigo Rosa, ele vai com certeza falar aqui de uma maneira muito mais técnica com você, com dados aí estatísticos importantes. Mas o que nós sabemos é que quando nós passamos ali dos 30 anos, nós temos uma queda bastante importante e cada vez mais. Dos 35, então mais ainda. Mas eu não posso só me basear nisso e correr desesperadamente ali. Ai meu Deus, né? Falei ontem pra vocês, se você não estava assistindo, quantas são as pessoas, gente, que estão até furando camisinha quando saem com qualquer um, com um rolo, com uma relação super atrapalhada para engravidarem em função da idade, do relógio biológico. Ah não, mas pelo menos eu vou ter um filho. Mas como assim pelo menos eu vou ter um filho? Você tá pensando na vida desse filho? Você tá pensando no cenário que ele vem? Você tá pensando em como você está para tê-lo? Você sabe que nesse sentido, aí é uma opinião particular, tá? Nesse sentido, eu prefiro muito mais uma pessoa que deseja viver a maternidade, que isso brotou na vida dela, que ela vê que tem espaço e ela procurar uma gravidez independente. Eu acho mais justo. Eu acho mais justo uma pessoa procurar por uma gravidez... Isso é achismo, né? Tô aqui na minha live, eu posso falar meu achismo. Eu acho mais justo, né? A gente tem casos de pessoas que eu não posso citar nomes, mas vocês sabem, pessoas públicas que tiveram gravidez independente, você vê, escolheu um bom momento, se planejou, fez tudo com cuidado, com carinho, se dedica, você vê que a pessoa tá ali inteira, tinha espaço para ser mãe, queria ser mãe e não precisou ficar furando camisinha de ninguém, nem forçando um sexo com alguém que não sabia muito bem o que queria, uma pessoa indecisa, problemática, atrapalhada, abusiva, só para engravidar e para falar, pelo menos eu tive filho. Muito mais justo você ter por você mesmo do que você ter com alguém que não quer, que não tá preparado e que não tá nem sabendo sobre isso. Então pense, tá? Se você tá vivendo essa angústia e de repente você tá aí com essas posturas aí muito irresponsáveis que eu acho um baita risco. Aí a criança chega, ela fica completamente desamparada e você também não tá num estado emocional legal para viver essa situação. Quando a gente fala sobre qual é o melhor momento para viver a maternidade, a gente pensa também que nós mulheres, né, nós mulheres contemporâneas, a gente está com cada vez mais atividades sendo somadas, né? Eu falo por mim, cada vez mais. Então você é esposa, você é profissional, você tá aqui sendo uma influenciadora, falando de mim, eu tô aqui cuidando das minhas amizades, eu tô cuidando da minha família, eu tô cuidando de mim, quero cuidar do meu corpo, da minha saúde. Gente, são muitas funções. E aí quando você vai viver a maternidade é mais uma função. Então, quantas são as mulheres hoje, talvez você, que tá confusa com a maternidade, porque vê a tua idade e fala, ai meu Deus, olha a idade que eu tô chegando, e aí, mas eu quero ser mãe, mas eu não tenho certeza, mas tem uma oportunidade de emprego, acabou de surgir, sem contar o nariz torto da sociedade, né? Quando a gente muitas vezes prioriza o trabalho, prioriza a carreira
e naquele momento entende. Eu ia falar em detrimento da maternidade, mas não é em detrimento. É que, às vezes, naquele momento, é o que parece melhor a fazer. No sentido da estabilidade financeira, no sentido daquilo que a gente está buscando, no sentido do quanto é importante para nós uma segurança. Não são todas as pessoas que têm costas quentes, né, minha gente? Não é todo mundo que tem aí papai ou mamãe ou ambos que estão aí dando as mesadinhas, né? Eu penso que a grande maioria tá aí suando a camisa, tá aí se esforçando, procurando um lugar ao sol. E claro que às vezes tem o desejo de ser mãe, mas fala assim, como eu vou fazer, né? Eu preciso ter meu apartamento, não, mas não precisa, você pode ter aí na casa da mãe, mas nem todo mundo tem esse jeito de pensar. Muitas pessoas se cobram, né? Muitas pessoas estão ali buscando um planejamento, estão ali pensando o que elas podem fazer de repente que viabilizaria melhor um jeito ali de funcionar para conseguir viver essa maternidade. Eu queria até aproveitar, como eu disse pra vocês, foi uma baita de uma coincidência quando eles me chamaram, quando Gravidez na Minha Hora, depois você procura pra saber, @Gravidez na Minha Hora, me convidou pra estar aqui com vocês nessa Semana da Fertilidade. Eu falei, nossa, eu fiquei emocionada, até chorei com eles ali na reunião, porque tem muito a ver comigo, e eu até perguntei, eu falei, vocês gostariam que eu contasse um pouco da minha experiência, né, da minha vivência, porque eu tenho uma relação com os meus seguidores muito verdadeira. Vocês sabem, são muitas as vezes que eu conto pra vocês alguma coisa, são muitas as vezes que eu divido com vocês uma sensação, uma dor. Quantas vezes já chorei em live aqui? Hein? Você que me acompanha, você sabe, eu já chorei várias vezes em live. E essa história da maternidade pra mim sempre foi uma história um pouco confusa. Eu não sei se eu penso demais. Eu acho que pode ser, né? Acho que eu penso demais. Mas eu sempre, além de, claro, gente, de algumas particularidades da minha relação, né? De aspectos que eu não me sinto confortável, porque eu posso falar de mim, mas do meu parceiro, acho que eu preciso respeitá-lo. Mas tinham particularidades da minha relação, mas tinha também minha, né? Porque às vezes a gente fica colocando a responsabilidade no outro, né? E muitas vezes somos nós que nos apoiamos naquilo que o outro coloca. Quantas são as pessoas que disseram, não, mas eu parei de trabalhar porque o meu marido pediu. Eu nunca tive filho porque ele não queria. Não é verdade, né? As pessoas, elas podem nos colocar algumas posições, as pessoas podem nos dizer sobre os desejos delas, mas a partir do momento que aquilo é imposto e aquilo é acatado, eu entendo que tem uma parte nossa que se conforta naquilo, né? Que fica meio como... fica meio que apoiado, ancorado e escondido. E eu acho que eu fiquei, eu me abrindo aqui pra você, eu acho que eu fiquei um tempo bastante apoiada em alguns posicionamentos do meu parceiro. Bastante, né? E por que isso? É isso que eu quero falar, porque talvez aconteça com você, né? Eu quero me emprestar aqui pra te ajudar. Eu acho que quando você não tem, né? No meu caso, quando eu não tinha muito claro a questão da maternidade, quando eu não tinha olhado com mais carinho a minha criança, pensado um pouco nas minhas fantasias, nas minhas inseguranças, nas minhas idealizações, nas minhas exigências, porque gente, vocês não têm a ilusão de que eu seja perfeita, né? Só porque eu falo aqui de vida e autoconhecimento. Eu não quero quebrar expectativa de ninguém ao falar isso, tá? Eu quero só ser sincera. Eu acho que eu tenho um nível, assim, de exigência comigo e de um perfeccionismo das coisas absurdo, que eu venho trabalhando em terapia, que eu venho trabalhando comigo cada vez mais para eu conseguir pegar mais leve comigo, né? Me tratar com mais carinho. Acho que quando eu falo pra você pra se tratar com mais carinho, eu tô falando pra mim também, né? Que eu fico ali, né? Não posso errar, eu tenho que fazer tal. E a maternidade é um mundo de uma vulnerabilidade absurda, né? Eu não tive a experiência de ser mãe ainda, né? Eu falo ainda porque vamos ver, né? Vai saber. Tá, meus ovos estão congeladinhos ali em processo, vamos ver. Mas eu estudo muito isso, você sabe disso, né? E eu vejo como o universo da maternidade, ele transita por lugares muito curiosos. Se você parar para pensar, existe uma idealização absurda. Não tem quem não, pensando na maternidade, não idealize, né? É uma hipocrisia dizer que, não, eu quero ter um filho deficiente, eu quero ter um filho assim, assado, na verdade, o que a gente quer
é ter, na nossa idealização, a gente quer ter um filho que nos ame muito, a gente quer amar muito esse filho, essa é a verdade, né? Agora, quando você quer ser mãe, o que vier você vai abraçar, né? Se esse filho vier especial, se esse filho vier com características ali que saem deste padrão, a gente vai amar do mesmo jeito quando a gente quer ser mãe. Veja que interessante, né? Tem uma diferença entre ser mãe e querer ter um filho de uma determinada maneira. Então eu acho que pensando em tudo isso, toda vez que eu trabalhava com os meus casos, cada vez mais que eu recebia no consultório, eu ia desenvolvendo essas questões e com muita humildade aqui intrínseca, eu falava assim, gente, será que eu tô preparada para esses baques, para essas quebras de idealizações, para as malcriações do filho, para a sensação de impotência, de descontrole, né? E acho que eu fiquei muito nessa vulnerabilidade. Então, eu acho que a gente vai conseguindo se libertar um pouco disso e penso que a gente vai conseguindo desenhar mais as possibilidades. E acho que foi um dos motivos que eu quis congelar os meus óvulos, porque eu falei assim, enquanto eu me preparo para a vulnerabilidade, né? Tem gente que tem isso com relacionamento, eu acho que eu já tive, tá? Eu consegui vencer. Né? Hoje eu tô num relacionamento bem estável, mas eu também era daquelas pessoas que tinha uma dificuldade imensa, que boicotou muito os relacionamentos pela dificuldade da vulnerabilidade, como se eu precisasse ter controle. E aí quando não tinha controle, era um desespero só. E a maternidade é isso, a gente não tem controle, né? Enquanto aqui tá na barriguinha, a gente até acha que tem algum controle, mas depois que esse bebê vem, meu Deus, esse bebê chora quando a gente quer dormir, esse bebê tem o jeitinho dele, a gente vai passar, às vezes a gente vai achar que tá passando tudo e de repente essa criança ela vai funcionar de uma outra maneira. A gente tem todo esse trabalho do meu filho idealizado e o filho que veio pra mim, né? E lembrar que esse filho que veio pra mim, na verdade, eu empresto muito dos meus ensinamentos, das minhas lições, do meu carinho. Eu amo da forma mais absurda que eu possa sentir, né? Eu não sei o que é, né? Mas eu vejo e já senti pelos meus pais isso e vejo dos meus clientes em relação aos filhos deles. E eu vejo que é um amor gigantesco. E penso que o amor mais sincero é quando ele transita sobre essas adversidades. É quando eu trabalho com família, eu falo muito isso pros meus pacientes, né? Quando de repente o filho é mal criado, ele faz alguma coisa que não é legal, que tá super assim, desconstruindo alguma coisa ali na sessão, eu costumo dizer assim, por exemplo, pro pai, conta pra ele o que você sente. Fala que você não gostou, fala que você ficou chateado, porque eu já vi muito pai ou muita mãe, o filho sendo mal criado e a mãe falou, eu te amo, sabe? E não mostrando pro filho, escuta, eu não gostei do que você fez, não foi legal como você agiu, eu tô chateado com você. O fato de você ter um sentimento negativo naquele momento, isso não quer dizer que você não ame. Mas você poder transitar sobre essas insatisfações, eu costumo dizer que é real. E tudo que a gente mais quer e tudo que a gente mais precisa para travar vínculos reais é honestidade, né? Então para você que tem filho, para você que tá pensando em ter, ou então para você que tem dúvida, conto a minha. Eu acho que a minha dúvida era muito assim, como que eu vou transitar com essa vulnerabilidade? Como que eu vou transitar com essa sensação de não saber? É um serzinho de vida própria, que de repente vai virar para mim e vai falar, te odeio porque eu não comprei o chocolate, ou porque eu insisti para ele escovar os dentes. Como é que eu vou lidar com isso, né? E falando assim, parece uma besteira, mas não é. Para quem sempre quer acertar, para quem se exige muito, isso é muito grande. Então, eu amo tanto aqui tá falando isso para vocês, né, com essa campanha Gravidez na Minha Hora, porque a possibilidade no meu processo, né, de ter congelado esses óvulos foi justamente um espaço para eu conseguir me estabilizar, claro, né, gente, economicamente, no meu relacionamento, mas também emocionalmente, o meu emocional. Eu penso que uma das principais características para se viver uma maternidade é essa generosidade, essa entrega e esse espaço. Um filho, para chegar na nossa vida, ele precisa de espaço e a gente tem que dar esse espaço para ele. Mas para eu dar um espaço para um filho, eu tenho que ter o meu espaço. Eu tenho que entender os meus contornos. Você vai me dizer, Pamela, mas qualquer um pode ter filho? Você acha que todo mundo que tem filho pensa assim? Não, eu não acho. Mas se você puder pensar, muitas coisas podem ser boas na sua vida e podem melhorar, né?
Na verdade, para se engravidar, basta você ter uma relação sexual que seja bem sucedida e tenha ali a fertilização do óvulo, faça-se o embrião, ele vingue e a gravidez aconteça. Mas eu não me refiro a isso. Eu me refiro a viver a maternidade ou a paternidade de uma forma equilibrada, de uma forma consensual, que você viva essa maternidade, já que você pode, já que você está nessa live, a gente está conversando sobre isso, para que você possa pensar, para que você possa planejar, que você, se você não quiser, não, Pamela, eu não quero fazer o congelamento, eu quero ter o filho agora, eu tô querendo agora, tudo bem também. Aliás, você sabe que o congelamento de óvulos, ele não impede que você tenha o seu filho agora, tá? Ele é mais um seguro, ele é mais uma alternativa, é mais um meio de você conseguir tornar essa fertilidade que você tem nessa idade que você tem para ser usada no momento propício que você entenda que queira viver essa gravidez, tá? Tem muitos casos, inclusive, que a pessoa fez o congelamento de óvulos e que ela vai lá e que ela tem uma relação com o parceiro, até então não tinha dado certo e aí dá, né? Então é mais uma alternativa, uma coisa não inviabiliza a outra, isso é muito importante você falar. Mas eu acho que o congelamento de óvulos, pra mim, ele veio de um jeito muito bom. E eu vou contar um pouco pra vocês da minha experiência, porque muita gente me perguntou. Acho que vocês querem saber também, né? E como que foi. Agora, aspectos técnicos, né, gente? Dr. Rodrigo Rosa, médico, especialista em reprodução, estará amanhã na nossa última live da Semana da Fertilidade, às 19 horas, pra falar disso com muito mais aí detalhes que eu tenho certeza que vocês precisam saber. Bom, no meu caso, quando eu cheguei com meus 30 e poucos anos, eu tinha uma tensão muito grande e, meu Deus, né, o tempo tá passando e como que fica? Mas por vários motivos eu não sentia que havia espaço, né, vários motivos que eu tô contando pra vocês aqui, eu não me sentia preparada para aquilo por N razões. E eu achei que o congelamento de óvulos seria algo viável. Eu era uma pessoa completamente desconhecedora. Eu não tinha noção, me julguem, mas eu não tinha a menor noção que os nossos óvulos, não tinha noção disso, não fazia a menor ideia. Eu olhava pra mim e falava assim, imagina, eu sou super saudável, né? Como se eu fazia essa correlação. Uma pessoa saudável, pratica exercício, se alimenta direitinho, né? Por que não? Então, na minha cabeça, assim, eu vou engravidar a hora que eu quiser, né? E o congelamento de óvulos na minha cabeça ia ser assim, vou fazer esse congelamento de óvulos só pra eu ficar tranquila, né? Eu não tinha ideia de como nós vamos perdendo esses óvulos. Eu repito várias vezes pra vocês, porque assim, é muito importante. A gente precisa saber disso. Mas eu não quero fazer congelamento e tal. Tudo bem, você tem todo direito, mas você precisa saber que isso existe e você precisa saber que o corpo da mulher, a gente nasce, desde quando a gente tá do útero da mamãe, a gente já tá com aquele monte de óvulos. Quando a gente nasce, a gente tem milhões de óvulos e a gente vai perdendo muito, muito, muito. Eu não sei te precisar quanto, mas a gente vai perdendo super a cada ano. E aí tem ápices, né? Obviamente, quando a mulher ela tá mais fértil, e tem os momentos em que a mulher ela vai começando esse gráfico mais inclinado aqui. Então, quando a mulher ela entra nos 30 anos, né, principalmente, ela já tá com uma queda importante e com 35 anos ela tem essa queda mais significativa ainda. Tanto que normalmente é justamente entre essa idade 35, 36, 37, tanto que o povo vai procurar o congelamento. Por quê? Porque tá desesperado. Meu Deus, a minha idade agora que eu vou fazer, eu não tenho parceiro, meu parceiro tá instável, não sei o que fazer, e aí procura pelo serviço. Então, um dos principais motivos de eu estar aqui com vocês, gente, independente da campanha, tá? Gravidez na Minha Hora me chamou, eu tô aqui, feliz da vida, mas eu acho fundamental, falo do fundo do coração, que todo mundo tem que saber disso. Se você não quer fazer, conta pra uma amiga. Mas a religião dela não permite, mas ela não gosta, mas ela não quer, tudo certo, mas ela tem que saber. Eu acho que nós mulheres temos que saber sobre as possibilidades. Eu tô sem grana pra isso. Você vai juntando a grana, você vai procurando um laboratório que seja sério, que possa dividir em 1000 vezes, né? E aí, esses detalhes eu não consigo te falar, porque eu não tenho com precisão. Mas vamos voltar à história. Aí tá bom, aí chegou lá com meus 32, 33 anos, fazer os exames normais. Gente, quando fui fazer o exame,
feliz da vida, conversando com a médica, né? Rindo, amiga, blá, blá, sei o que, né? Daqui a pouco ela fala assim, Pamela, aí ela põe o papel assim, faz uma bola no meu antimileriano. Antimileriano é o exame que vai contar da sua reserva ovulatória, tá? Também não sabia disso. Aí ela falou, menina, olha aqui. Gente, eu lembro da letra, antimileriano baixíssimo. Falei, o que significa isso? Ela falou assim, significa que o congelamento de óvulos tem que acontecer. Tem que acontecer. Porque a sua reserva ovulatória é baixa. E o que acontece, gente? Quanto mais baixa a nossa reserva ovulatória, mais difícil é para que a gravidez aconteça, mesmo que naturalmente. Ah, pode ser que aconteça? Pode, gente, loteria, né? De repente, naquele mês, você teve ali um folículo premiado, que o óvulo saiu lindo, maravilhoso, maduro, incrível, top, e aí rolou a fertilização e você engravidou. Mas pode acontecer também que por ter uma baixa reserva ovulatória, isso demore, e aí o que acontece? Ansiedade, angústia, desespero, sensação de menos-valia, um sentimento que sou pior do que todas. Todo mundo consegue, menos eu. É ou não é? Já passou por isso? Um sentimento de solidão, porque a gente vive numa sociedade que quem fala disso? Quem vem e fala disso? Como as pessoas vão me encarar? O que as pessoas vão pensar sobre mim? Meu Deus, vão me julgar? E é mentira, gente. É mentira. É nada. O povo fala mesmo. O povo estereotipa, o povo estigmatiza, o povo faz muito isso, infelizmente. E por que eu tô aqui? Abracei essa campanha do Gravidez na Minha Hora, assim, com fundo do coração. Porque quanto mais a gente fala sobre um assunto, isso eu já estendo pra tudo, né, gente? Quanto mais a gente fala de muitos assuntos aí, que são assuntos camuflados, quanto mais nós falamos, mais isso vai caindo na normalidade, na naturalidade. Pode acontecer. A mulher contemporânea, isso é dado de pesquisa, a mulher contemporânea, ela é mais estressada, ela é multifuncional, é uma mulher que trabalha pra caramba, é uma mulher que às vezes tem 2 empregos, é uma mulher ali que às vezes está cuidando de um monte de coisa de casa, da família. E o que acontece? Ela estressa e o corpo é sábio, a natureza é sábia, né? O que acontece com o corpo? O corpo, ele vai entendendo que não tem espaço. Ela não consegue tempo nem pra ela. A mulher não tá conseguindo nem cuidar dela, nem olhar pra si. Às vezes não tem tempo de fazer uma unha. O que o corpo entende? Bom, não vai rolar. E aí essa queda ainda tem os fatores genéticos, com certeza, né, gente? Tem sim. Mas também tem outros fatores externos que influenciam bastante, fazendo com que essa infertilidade ela aconteça mais ainda, fazendo com que a gente fique ainda com menos óvulos e o pior, com menos qualidade de óvulos, porque tem também aquelas mulheres que tem muito óvulo, tá? Que tem um monte, só que não tem qualidade. A questão, na verdade, é uma junção, né, gente? É uma quantidade razoável com qualidade, então é quantidade com qualidade. Também, eu tenho qualidade, só que assim, tenho pouco, e aí dessa amostra pouco é difícil descobrir, né, conseguir um que tenha qualidade, aí é um rolo só para conseguir viver essa gravidez. Bom, resumo. Então, para mim, foi muito importante fazer esse congelamento. Eu recomendo para minhas amigas, para as pessoas que eu mais tenho carinho, para todos vocês, independente da campanha Gravidez na Minha Hora que veio a calhar, tá? Mas eu acho que assim, muito, muito importante, entre no site deles para vocês procurarem entender um pouco mais e se informarem sobre, porque é uma alternativa muito legal e que me aliviou muito. O processo, né? Como é esse processo? De novo, eu vou falar como leiga, como pessoa aqui, mulher, que passou por esse processo, mas depois, amanhã, vocês vão saber tecnicamente com o Dr. Rodrigo Rosa. Até bom que vocês já vão estar familiarizados para fazer perguntinha boa para ele, tá? Então presta atenção. Como que foi pra mim? Eu fiz todos os exames, né? Então você tem que fazer todos os exames, as sorologias todas. Isso eu sempre fiz, né? Com ginecologista. Mas tem alguns exames específicos, como por exemplo o antimileriano, né? E outros mais. Aí eu tô a médica lá, especialista em reprodução humana. Ela vai entender. Tem outras médicas também, ginecologistas obstetras, que fazem esse processo. No meu caso, eu fui numa especialista em reprodução humana.
Fiz todos os exames, levei lá, ela conversou comigo, me explicou como funcionaria. O que acontece? Você vai tomar alguma medicação ou algumas medicações via oral e você vai fazer aplicações de injeçõezinhas junto com ultrassons que você vai fazendo no próprio laboratório, na própria clínica da médica, e que vai mostrando quantos folículos você tem e como é a evolução desses folículos no sentido dos óvulos ali que cada folículo vai gerar. Então tem os óvulos que eles vão crescendo e as injeçõezinhas que você aplica, elas vão ajudar em quê? Para crescerem esses óvulos. O que se espera? Se espera que você tenha o máximo possível de quantidade de óvulos, então a gente fica torcendo lá, e mais um, olha, apareceu mais um, que beleza, tal. Tem alguns óvulos que crescem num tamanho razoável. Quando eles atingem esse tamanho razoável, você faz a aspiração desses óvulos, que é um procedimento que você faz no laboratório, né? No laboratório de confiança da sua gineco, do seu gineco. E esses óvulos, eles podem ser congelados, se você quiser fazer o congelamento de óvulos, ou eles podem vir a ser fertilizados, que muita gente vai para FIV, né? Quando você tem o sêmen do teu parceiro, ou de repente o sêmen de alguém que você entendeu que você vai querer ter uma gravidez independente. Então cada um aí vai pelo caminho que acha mais interessante. Essas aplicações, tem mulheres que se sentem super invadidas, se sentem super agredidas. Ah, estou aplicando. Eu não senti nada disso. Dividindo aqui, fico até emocionada porque a cada aplicação eu ficava feliz. Feliz porque eu tava fazendo uma coisa pra mim, feliz porque eu tava fazendo uma coisa que eu considerava importante, feliz porque eu tava ali lutando pra quem sabe no momento viver essa maternidade, se não cabia ali naquele momento, mas em algum momento poderia caber. Então eu tava muito bem com a minha consciência fazendo essas aplicações. Fazia as aplicações tranquilas, continuei minha vida normal. Vocês sabem como eu trabalho, quem me acompanha me conhece. Continuei atendendo meus pacientes, continuei indo à minha academia, continuei com vida, tá? Comendo saudável, claro, né, gente? Como eu falei, vamos nos ajudar. Atividades físicas, né, regulares, comer direitinho. Toquei minha vida, tá? Fica às vezes inchadinho aqui na parte de baixo da barriga, mas ó, não mata ninguém, tá bom? É só um inchadinho ali que ninguém nota, inclusive, é tranquilo, vida seguiu, e depois quando o óvulo os óvulos atingem o tamanho, é aspirado e é congelado, tá bom? E a gente fica na torcida aí para que cada vez mais consiga congelar óvulos, né? Às vezes você faz uma, já é o suficiente, às vezes tem que fazer mais de uma, varia de pessoa para pessoa. Você precisa primeiro saber do seu antimileriano e da sua situação. Essa é o meu depoimento, da minha experiência, que eu super recomendo e acho muito importante. Ah, Pamela, você ficou ansiosa? Eu sou ansiosa. Eu sou uma pessoa ansiosa. Mas eu tava feliz, né? Eu acho que tudo vai depender de como você encara. Você pode encarar aquilo como dor, né? Ai, meu Deus, eu tô me furando. Não, eu não encarei assim. Eu encarei que eu estava fazendo aquelas injeçõezinhas porque era uma coisa importante pra mim e que bom que tem essa alternativa, tá? Então, um processo pra mim de congelamento de óvulos, viu? Gravidez na minha hora, eu acho assim maravilhoso e foi libertador, tá? Pode ser que seja usado? Pode ser que não seja usado? Pode ser também, mas isso foi algo que me trouxe muito conforto e eu senti que eu estava me escutando e me respeitando, né? É muito importante que a gente perceba o nosso momento, que a gente entenda o nosso emocional, que a gente leve em consideração todas as partes envolvidas para que o processo da maternidade ele seja tão bonito, né? Da maneira que ele merece ser, tá? Bom, deixa eu transitar por umas perguntas que vocês me mandaram aqui. Olha as perguntas. Qual é a hora certa de engravidar? Contei pra vocês que a hora certa de engravidar é a hora que você sente que cabe um ser aí na sua vida. É o momento que você entende que você tá aberta pra receber, pra estar, pra ter. A gente não tem que ter um filho, gente, por favor, de verdade. A gente não tem que ter um filho pra cuidar de nós. Por favor, não faça isso. Ai, preciso ter um filho pra cuidar de mim, vou ficar velho, quem vai cuidar de mim? Pelo amor de Deus! Teu filho não tem essa responsabilidade. Não coloca isso na cabeça dele. Não coloca isso nas costas dele. Você vai ter um filho pra viver a maternidade, né?
Eu falo que ele vem para também te proporcionar a maternidade, mas ele não vem para cuidar de você. Se ele for um filho cuidadoso, se ele for um filho carinhoso, se ele for um filho que tenha muito amor, muito carinho, que lindo, isso vai partir dele, mas não é uma obrigação, tá bom? Se você precisar de cuidados, você vai trabalhar bastante. Aí você vai ter lá uma enfermeira para cuidar de você, você vai ter alguém ali que você vai pagar para cuidar de você, você vai ter uma amiga que vai morar com você, alguma coisa você vai dar jeito, mas não tenha filho para cuidar de você, porque essa responsabilidade é muito pesada, tá? E nenhum filho merece ter isso nas costas. Adiar a maternidade, quais os prós e contras? Eu acho que adiar a maternidade pode inferir em você perder a qualidade que você tem de óvulos nesse momento, por isso que o congelamento de óvulos é bastante propício, e a gente não pode fugir do relógio biológico. Seria utópico se eu dissesse pra você, imagina, vai ter a hora que quiser, porque a mulher contemporânea, ela tem essa, eu falei ontem, né, essa fantasia de que ela controla tudo, né? O botox, ó, não tenho ruguinhas, né, ó, tô bem, tô bonita, tal, ninguém fala a idade que eu tenho, mas e aí, o corpinho aqui dentro? E o corpinho aqui dentro? Então, acho que a gravidez na meia hora, com essa campanha do congelamento de óvulos, vem a calhar, porque a gente vai pensar no congelamento como uma alternativa para eu conseguir postergar essa gravidez em um momento que seja mais oportuno. Não é uma garantia, isso é muito importante, tá? Mas é uma chance maior, infinitamente maior do que você simplesmente não fazer nada e falar, mas pra frente eu vejo. Gente, sabe uma frase que eu tenho um pouco de medo? Se tiver que ser, será. Tenho um pouquinho de medo. Se tiver que ser, será, gente. Tudo bem, eu também acredito muito, né, que o universo ele conspira, mas vamos ajudar? Vamos considerar que tem algumas limitações físicas, que a gente também tem que fazer a nossa parte, tá? Não fica jogando só na mão de Deus, se tiver que ser, tem coisa que a gente precisa ajudar. Se a gente se chegou lá nos seus 30 e poucos anos, sei lá, com 33, 35, você fala, não cabe agora, trabalho, tá rolando isso, tal, então se ajuda, tá? Não vai ficar se iludindo com isso, porque depois fica mais complicado. Mais um ponto importante também, eu recebi uma pergunta que eu gostei bastante. Ela fala nem tá aqui onde eu anotei, tá aqui na minha cabeça. Ela fala assim, Pamela, eu já fiz todos os exames e eu não posso mais, eu tive uma menopausa precoce, eu não posso mais engravidar, não tem mais jeito. Primeiro eu acho que você tem que ir no especialista para você saber mesmo se não tem nenhuma alternativa, porque, gente, é um universo de tanta alternativa que é absurdo, tá? Tem ovodoação, tem essa reconstituição de endométrio, tem muita coisa que eu não sou médica aqui pra falar, eu só sou curiosa, fico antenada e fico sabendo. Mas tem muito jeito, sem contar que se você grave, hein? Se você quiser ser mãe, você vai ser, tá? Mesmo que não seja aqui do teu ventre, mesmo que não seja aqui da tua barriguinha, se você quiser ser mãe, você vai arranjar um jeito de ser, tenha certeza. Isso tem que estar só bem aqui alinhado com você, essa decisão. Não fica também só fechada na questão do corpo. Se não tiver jeito, se não dá mais pra congelar óvulos, não dá pra fazer nada tal, põe na tua cabeça, se você quiser ser, você vai encontrar o jeito de ser, tá bom? Aí sim eu acredito muito que o universo vai conspirar. Nunca sonhei em ser mãe, mas tenho medo de me arrepender. Tá aí uma situação que o congelamento de óvulos vale muito a pena, porque às vezes agora não faz sentido nenhum, né? Mas quem sabe mais pra frente você possa repensar. Uma vez fiz uma matéria até para uma emissora sobre isso, de mulheres que queriam fazer a laqueadura com 20 anos. Gente, eu acho assim, nós somos donos do nosso corpo. Qual é a minha preocupação? Minha preocupação é que a nossa cabeça muda demais, né? Eu não tenho a cabeça que eu tinha com 20 anos. Nem a cabeça que eu tinha com 30 anos. Vai mudando, a nossa cabeça ela vai cada vez mais sofrendo as metamorfoses de tudo que a gente vai vivendo, e são outras situações, pessoas que aparecem na nossa vida. Às vezes a gente fala, não tenho ninguém aqui, nem penso nisso, vou focar no trabalho e maravilha. De repente você encontra uma pessoa ali, se apaixona, você fala, meu Deus, eu quero ter uma família com essa pessoa, com esse homem, com essa mulher. Então, é sempre importante lembrar. Por isso que eu gosto muito desse pensamento mais disciplinado, desse pensamento que te preserva, né? Nesse pensamento de precaução, que a gente vai norteando como podemos fazer para pensar em formas da gente se sentir mais protegido, para lá na frente a gente não se arrepender.
Essa aqui me mandou assim: não tenho sonho de ser mãe e as pessoas acham estranho. Como me posicionar e fazer as pessoas compreenderem e respeitar essa decisão? Nem sempre as pessoas vão compreender e vão respeitar a sua decisão de não ser mãe. Eu acho que essa decisão ela tem que estar muito tranquila para você. Você tem que considerar que essa sociedade ela tem esse jeito de pensar, que a sociedade ela vai funcionando muito em cima dessas regras, desses checklists, entendendo que assim ela pertence, né? Como se nós tivéssemos obrigações de entregarmos exatamente como a nossa irmã entregou, como fulano fez, como a mãe fez, e assumir isso, né? Eu acho que quanto for maior a sua tranquilidade consigo mesma, melhor a sua família vai absorver, os seus amigos vão entender. Quando você ainda não tem tanta certeza, isso cheira, sabe? Transpira. Então vira aquele assunto velado, ou fica sempre vem de um jeito mais agressivo, você se sente sempre incomodada. Então defina isso dentro de você, compreenda bem como isso tá dentro aqui no teu íntimo, para você poder conviver aí socialmente com muito mais paz. Morro de medo de descobrir doenças, por isso evito fazer exames. Como perder o medo de fazer os exames necessários para engravidar? Gente, pelo amor de Deus, você sabe que eu tive um caso de um cliente que ele só de ver filme, ele viu aquele filme Cazuza lá do HIV, ele ficou desesperado. Ele falava assim: meu Deus, eu não faço exame, eu não faço minha sorologia há sei lá quanto tempo, e toda vez que eu vejo eu tenho medo, aparece uma mancha, aparece alguma coisa, eu fico pensando: meu Deus, se eu tiver HIV, eu não faço exame. Pelo amor de Deus, eu acho que a gente precisa cada vez mais enfrentar. Entenda uma coisa: eu tenho medo de exame. Pode ser que você tenha tido uma relação aí sem camisinha, por exemplo, em algum momento, ou descobriu que você se relacionava com uma pessoa que te traiu horrores, e aí você fica morrendo de medo de fazer exame, de ver alguma coisa. O que estiver em você está, e o que estiver em você, você vai cuidar. Quanto mais cedo você descobrir sobre qualquer doença que você venha a ter, você vai tratar. Você vai tratar a sua doença. Entenda uma coisa: as doenças que possam ser contraídas, as doenças que possam ser desenvolvidas, elas vêm também para ensinar muita coisa pra gente. Não nega, não tapa o sol com a peneira ou põe debaixo do tapete, porque uma hora que vem uma avalanche. Então já põe na sua cabeça que assim, o que vier eu vou cuidar, o que vier eu vou tratar. Com esse meu cliente eu conversei muito isso com ele, falei assim: traz aqui pra mim, você tem uma noção que você vai tirar um elefante das costas? Você vai tirar um elefante das costas, você vai trazer esse exame, né? Mas e aí se tiver nós vamos tratar. E aí vai ser daqui pra frente, do que ficar corroendo e ficar com medo de fazer o exame, faça. Vai de uma vez, sabe? Vou fazer esses exames, vou ver como eu tô, quero ficar saudável comigo, independente se você quer engravidar ou não, mas você quer viver bem, você quer viver feliz, e esses exames precisam estar todos ali certinhos, né? Em dia. Isso faz parte, sabe do quê? Da sua autoestima. Você não quer se autoestimar? Você não quer se tratar com respeito e carinho? Dói pra caramba. E quem tem que fazer exame de tempos em tempos para saber se o câncer voltou, se o câncer não voltou? Você acha que é fácil? É brincadeira? Quem já passou por um monte de perrengue? Mas é importante fazer. E cada hora que vê e que consegue, e vê que, nossa, caramba, tá tudo bem. Que bálsamo, né? Que sensação maravilhosa. Então faça assim, vence esse medo. Quero muito ter um filho, é meu maior sonho, porém nem namorado eu tenho. Medo de ser muito tarde para engravidar, meu amor. Se você tiver muito desejo de ter esse filho, tenha certeza que de alguma forma você vai ter. E se você se interessa em saber mais sobre o congelamento de óvulos, vai lá no gravideznamiahora.com.br, dá uma pesquisada, se intera, se informa, que pode ser muito bom o congelamento de óvulos para você sentir que a tua parte você fez, tá? E mais tarde você vai decidir se esses óvulos vão poder ser usados, se não, se vai procurar de outro jeito, mas se você quiser ser mãe, você será. Gravou o que eu falei? Põe no coração. Como lidar com o medo de envelhecer e não ter filhos porque ainda não encontrei a pessoa certa? Acho que a pergunta é na mesma linha, né? Gente, a gente tem que tomar um pouco de cuidado de ficar atrelando uma coisa à outra. Fica muito pesado, fica uma cobrança absurda, fica uma exigência sem tamanho. Relaxa a tua vida.
Não é corrida, é encontro. Se tiver que aparecer uma pessoa, vai aparecer. Se esse desejo de ser mãe for absurdo aqui dentro, você vai encontrar um jeito de você congelar o seu óvulo, ou então de você ter uma gravidez independente, mas você não vai deixar de ver a maternidade se esse for um desejo inerente aqui no teu coração, tá bom? Existe melhor idade para ser mãe? Tenho 33 anos e até agora nenhum relacionamento deu certo. Eu não acho que tem a melhor idade para ser mãe. Eu acho que a melhor idade para ser mãe é o momento que você vive. A idade não define momento, né? Tem gente que tem aí os seus 28 anos, tá estável, tá super bem, tá numa relação gostosa, tá estável financeiramente, cabe, ela vai ter, maravilha. E tem quem esteja com 38 anos e entenda que esse é o momento ideal e caramba, é agora, eu vou viver essa maternidade nesse momento. Eu acho que a gente precisa conversar mais com o nosso íntimo para sentir o que ele diz para nós. O que dizer para os colegas de trabalho olha isso, o que dizer para as colegas de trabalho ao te ver grávida sob produção independente? Olha que interessante, olha como nós ficamos preocupados com os outros. E vou dizer para você que não tem razão, que o povo não fala um monte, que o povo não cochicha, que o povo não faz mutirãozinho, que o povo não fala por trás. Sim, o que eu costumo dizer é assim, as pessoas sempre vão dizer, as pessoas sempre vão falar, as pessoas vão ter 1 milhão de opiniões a respeito da tua vida. As pessoas vão dizer por que você não namora, por que você namora essa pessoa. As pessoas vão dizer o que elas acham melhor pra você. As pessoas vão estar o tempo inteiro entendendo que elas saibam mais da sua vida do que você. Eu acho o máximo isso. A pessoa, ela tem a sensação que ela sabe mais, que ela tem as respostas pra tudo. As pessoas acham que os conselhos que elas tenham sempre são os melhores. Elas se veem no direito de julgar sua posição, de julgar a sua atitude. Só quer saber? Você sabe da tua vida. Você sabe do que você passa. Você sabe das suas dores. Você sabe dos seus choros, das suas angústias, dos seus sonhos. E quer saber? Você sabe da sua coragem. E se você quer fazer essa gravidez independente, faça. Não faça pelos outros, faça por você. Ai, mas se os outros acharem ruim? Eles que achem. Mas você vai saber o que você quis e o que você decidiu. E naquele momento que você tiver com seu filhinho ali num abraço bem gostoso, você vai dizer assim, que bom. Que mais do que nos outros, eu pensei em nós. Que mais do que nos outros, eu pensei em mim. Às vezes a gente passa uma vida inteira preocupado com o que os outros vão pensar. E a gente não escuta o que nós estamos pensando. Então é hora da gente começar a cair em nós mesmos e observar o que a gente pensa, o que a gente quer, o que cabe na nossa vida. Posso te dar um exercício? Depois dessa live? Faz uma listinha bem intuitiva assim, depois que você sair quentinho dessa live, faz um elenco ali. Quais são as prioridades da sua vida hoje? O que mais te importa? O que você mais deseja? O que você mais quer? Faz puramente pra você, sem mostrar pra ninguém, pra você. Respeite isso. Escute isso. A gente passa uma vida inteira escutando o mundo. Escutando pai, mãe, parceiro, namorado, amiga. E nos escutando. Você se escuta? Você escuta o que você deseja, o que você quer, o que você gosta, o que te faz bem? Tem muita gente que quer aconselhar, tem muita gente que quer ajudar, mas tem muita gente que atrapalha também. Tem muita gente que polui. Tem muita gente que não quer te propor alguma coisa. Tem muita gente que quer impor o que é melhor pra você, pra tua vida. Importante escutar? É importante. Claro que é. Importante escutar quem nos ama? Lógico que sim. Assim como a gente quer ser escutado, né? Mas decida você. Você sabe o que grita no teu peito, no teu coração. Ninguém melhor do que você para escolher o que faz sentido para si. Tá bom? Então, abraça o teu poder de escolha e faça boas escolhas. Faz a tua listinha ali e faça boas escolhas para tua vida. Tá bom? Delícia falar aqui com você. Muito bom ter conseguido responder um monte de pergunta. Essa live aqui é da Semana da Fertilidade, que tem todo esse conteúdo para o lançamento da campanha Gravidez na Minha Hora. Entra aí, @Gravidez na Minha Hora, muito importante, tanto no Instagram, @Gravidez na Minha Hora, como no site gravideznamiahora.com.br, como no Facebook, Gravidez na Minha Hora, pra vocês conhecerem um pouco mais, discutirem, se informarem, porque informação
nunca é demais. E claramente é um oferecimento da Ferring Farmacêutica. Estou muito feliz, obrigada, muito obrigada, Gravidez na Meia Hora, toda a equipe com esse projeto maravilhoso, elucidando pessoas, ajudando, conscientizando, trazendo mais esse fortalecimento dessas mulheres, desses homens também que estão assistindo aqui, que podem ajudar suas amigas, que podem viver a sua paternidade com mais discernimento, que podem informar suas próprias filhas, familiares. Então eu tô muito contente, aos profissionais da saúde queridos aqui, que eu amo. Eu vou citar duas que moram no meu coração, a Mônica e a Mel, que estão aqui, que eu amo de paixão. Dr. Rafael também, né? Lindo, querido, deixou uma mensagem maravilhosa hoje pra mim de feedback da live de ontem, fiquei muito contente. E toda a equipe, pessoal envolvido na campanha Gravidez na Minha Hora, oferecimento da Ferring, tá bom? Gente, beijo. Amanhã, quinta-feira, 19 horas, último dia da nossa semana de fertilidade, encontro com o Dr. Rodrigo Rosa, fera, especialista em reprodução humana. E ó, vamos arrebentar a boca do balão com muita informação, tá bom? Ó, e coração pulsando aqui. Beijo, essa live fica no IGTV, tá? E depois vai pro meu canal do YouTube. Beijo.